São imagens de arrepiar, né? É importante que a gente veja isso, encare isso de frente para refletir a respeito desse assunto antes de mais nada e para que cada um tenha uma opinião formada. Mas deixar de se indignar é uma coisa muito perigosa. Vocês acham que isso está acontecendo com tantos casos, com tantas situações das mais diferentes possíveis que estão sendo colocadas nos telejornais, nos meios de comunicação todos os dias, porque estão acontecendo? Isso está fazendo com que a gente fique num estado de anestesiado, sem se indignar tanto com o que acontece com o nosso vizinho, por exemplo? Eu acho que eu vou começar até por conta do processo de vitimização. Eu acho que falar sobre crime, falar sobre violência, falar sobre homicídio, depois de 600 casos de homicídio, não dá para não conhecer a questão da alma humana. Eu acho que isso é fundamental, né? Para poder começar a debater essa questão de criminalidade, você tem que conhecer a alma humana. Tá. E a gente tem que se aprofundar nessa alma humana. Você sabe que todo crime, ele é um fenômeno humano e um fenômeno social. Sim. Então, quando você fala... Então, nós estamos falando de ciências, tá, né? Quando você fala em banalização do crime, na verdade não é a banalização do crime, isso é uma terminologia equivocada. O que se banalizou foi as ciências. Porque o que acontece? Quando você... O crime é o resultado e não é causa. Então você tem que estudar o que está acontecendo com a sociedade, porque o mesmo crime que se pratica hoje se praticava 200 anos atrás. Então a gente poderia dizer que é uma banalização do comportamento das pessoas. Não é a banalização, é a falta de estrutura familiar, a falta... Tem um termo que eu gosto de utilizar, um ditado que eu gosto de utilizar é o seguinte: o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção para ele, ele morre. E é exatamente isso que está acontecendo hoje na sociedade. Então, quando eu falo em processo de vitimização, você precisa conhecer exatamente a vítima para você buscar a prevenção do crime. Então, hoje eu culpo efetivamente o poder público por esse crime. Isso é o resultado da omissão, da falta de ciência, da falta de prevenção, da falta de cuidado do ser humano, né? Tanto é que hoje eu posso te falar... com a maior tranquilidade que do dia 5 agora de agosto ao dia 10 se fez o maior congresso de segurança pública na ONU, em Nova York agora. E eu fui representando o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, sobretudo. E lá nós tivemos mais de 100 países. E não dá para você falar e combater criminalidade sem a academia, o que não ocorre. Eu fico muito feliz quando a universidade se manifesta, quando a Universidade de São Paulo se manifesta, porque nenhum país do mundo se combate a violência, se faz prevenção sem a academia, sem a pesquisa, sem a ciência. Sem estudar, não adianta você simplesmente pegar um coronel e botar como secretário de Segurança Pública. Não adianta você simplesmente pegar alguém que conhece polícia para poder conduzir a Secretaria de Segurança Pública. Você tem que colocar alguém que efetivamente tenha essa afinidade com a ciência, tente entender o que efetivamente está acontecendo com toda essa neurose social. Você concorda com isso, doutora Gabriela, que realmente a culpa pode ser do poder público? Eu ampliaria, assim. Acho que a questão que temos ao analisar a violência é pensar que tem vários atores que participam desse fenômeno. Temos atores, a universidade é um deles, que trará análise crítica, apresentará sua tecnologia social para pensar o enfrentamento dessa situação, mas ao mesmo tempo a sociedade também é corresponsável por esse processo, por esse modo de viver, né? O senhor nomeou o núcleo familiar, mas a família está situada num grupo social maior, num sistema social que tem a ver com a produção dos nossos valores, como percebemos o outro, quais são as nossas estratégias de enfrentamento do conflito, porque o conflito é algo da condição humana, né? Necessariamente é fundamental que estejamos em conflito para que a gente possa se desenvolver e possa aprender com essas situações. Agora a questão é como
cuidamos disso e como transformamos e enfrentamos o conflito. Porque da forma como está sendo cuidada, ela simplesmente não está sendo cuidada e a gente não está tirando nenhum tipo de lição com isso, porque os números mostram um crescente aumento. Eu vou te dar um exemplo, e a doutora conhece muito bem disso, a questão da prevenção, muitas vezes, a prevenção, ela ocorre não só no ambiente familiar, mas sobretudo em qualquer lacuna da sociedade, em qualquer espaço da sociedade. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, nós estamos chamando a atenção, esse programa está chamando a atenção do público com relação à questão da violência. Chamando as pessoas a participarem. Estão chamando as pessoas a mais do que participarem, né? Ou seja, se engajarem nesse processo, de combate, de prevenção. Se implicarem com a produção da violência, né? Se você prestar atenção, nós estamos agora diante de uma mudança do Código Penal, que trata especificamente não da ampliação de alguns crimes cibernéticos e daí por diante, mas sobretudo a questão da pena. Ou seja, então o Congresso se preocupou em aumentar a pena. Será que a preocupação é no aumento da pena ou na qualidade da pena? Porque ninguém sai da prisão melhor do que entrou. Claro. Se ninguém sai melhor do que entrou, a sociedade custeia aquela pessoa com um único objetivo, se ressocializar, mas não há ressocialização. Ele sai e comete o mesmo crime que cometeu anteriormente. Isso começa desde a adolescência. Então, o que acontece? Eu diria que estamos na contramão da história. Né? Então, nós temos que nos preocupar com a questão da qualidade da pena. O que é que nós vamos fazer com as pessoas que estão lá? Os Estados Unidos, por exemplo, tem quase 3 milhões de presos. 3 milhões. O Brasil tem 500 mil presos para 600 mil presos. Então, o que nós temos que fazer? Mas, em contrapartida, nós temos não sei quantos milhares e milhares de mandados de segurança, mandados de prisão para ser cumpridos, e não pode ser cumprido porque não tem um sistema penitenciário adequado. Então, o que eu penso? Eu penso em qualidade da pena. E da mesma forma que eu penso em qualidade da pena, eu tenho que pensar na qualidade também da educação, eu tenho que pensar na qualidade do professor que está ensinando, né? Eu tenho que pensar no ambiente familiar, eu tenho que pensar em todo um processo, toda uma estrutura de informações que nós não temos. Uma mulher, por exemplo, ela dá entrada num pronto-socorro, né, na cidade de São Paulo, em qualquer lugar, qual é a providência que você tem que tomar para fazer uma prevenção dentro do ambiente familiar? Ou seja, registrar, o assistente social vai ter que fazer o trabalho no dia seguinte. Esse é o trabalho de prevenção. Eu me lembro, doutora, até no campo da psicologia, eu me lembro que eu fiz alguns anos atrás, na área do júri, eu sugeri, aqui na cidade de São Paulo, depois esse trabalho foi apresentado em Curitiba, porque o juiz-presidente do Tribunal do Júri de lá achou interessante o estudo, o trabalho, e acabou adotando implementando no Tribunal do Júri, na aplicação da pena. Olha que coisa interessante, o estudo psicossocial. Como é que eu vou aplicar a pena para uma pessoa se eu não conheço aquela pessoa? Se eu vou colocá-lo num sistema penitenciário que efetivamente está falido, quebrado, ou seja, não há mais, fragmentado, esgarçado, não há mais o que fazer. E esse trabalho foi apresentado para Curitiba. Eles passaram a adotar, o juiz passou a adotar a aplicação da pena de acordo com o estudo psicossocial. Esse estudo psicossocial se faz quando se disputa a guarda de uma criança na vara de família. Então, o que acontece? Você amplia, porque o trabalho não é um trabalho jurídico, não é um trabalho só criminal, é um trabalho que é multidisciplinar. Ele envolve a psiquiatria, a psicologia, a questão sociológica, filosófica, ou seja, ela envolve outras ciências, né? A criminologia, a vitimologia. Você precisa fazer uma radiografia do ser humano, da alma do ser humano, e é o que não está se fazendo. Vamos entrar numa outra questão também que eu acho muito importante. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. A gente pode dizer que o berço dessa banalização, da atenção que o cidadão deveria receber, está partindo dos políticos, dessa corrupção, porque isso também é uma forma de crime, é uma forma de violência. Há um tempo atrás, a gente ficava realmente assustada com o que acontecia cada vez que acontecia um escândalo de corrupção. Hoje em dia, as pessoas acompanham, ouvem falar no que está acontecendo, por exemplo, com relação ao mensalão. Será que já acabou ali o processo? Como é que está? Estou ouvindo meio por cima que está acontecendo alguma coisa ali, mas ninguém se aprofunda, quer dizer, ninguém mais fica assustado ou abismado com essa violência maior, que é uma violência que pode, muitas vezes, gerar
tudo o que está acontecendo na sociedade, a falta de dinheiro, a falta de investimentos em educação, a falta de dinheiro e investimentos em saúde, que também não deixa de ser uma violência você deixar uma pessoa morrer numa fila de pronto-socorro, numa fila de hospital. Claro. Quando você não investe na educação, você não investe na base do ser humano para que respeite o próximo. O que vocês pensam a respeito disso? Seria uma questão de exemplo, se a gente tivesse realmente uma sociedade que respeitasse o ser humano, que respeitasse o cidadão, a questão da violência já estaria aí, vamos supor, meio caminho andado para ajudar a resolver? Penso o seguinte, a situação, né, política brasileira ou de outros países, é uma questão também internacional, não é só nosso país que produz corrupção, são atores fundamentais que deveriam se ocupar do investimento, da prevenção das situações de violência. Isso é óbvio, né? É esperado e necessário. Mas penso que eles também são o legislativo, né? Ele está na figura junto com o judiciário, né? Junto com o executivo, são atores necessários junto com a família, né? Junto com os indivíduos no cotidiano das suas relações, seja na escola, que é essa instituição tão importante para a formação das pessoas que escolhemos hoje no mundo, formar os seres humanos na relação com as escolas, né? Essa instituição que forma junto com as famílias, as crianças e os adolescentes, são atores que compõem esse processo. Eles não são os únicos disparadores e produtores de violência, mas eles são coparticipantes disso. Quando tu falas da situação de falta de mobilização social para enfrentar a corrupção e enfrentar quando você diz também, em vários momentos, quando você põe a matéria em pauta, das pessoas estarem insensíveis, estarem entorpecidos pela situação da violência, acho que somos afetados. Agora a questão é a falta de mobilização, de articulação social e de ocupação desses espaços, como, por exemplo, o espaço legislativo, para transformar e prevenir a violência e pensar novos modos de cuidar das pessoas que sofrem violência, que são autores da violência, que também precisam ser cuidados, né? Eles compõem o fenômeno da violência, né? Você não pode individualizar. Muitas vezes o que fazer contra isso, muitas vezes. Alguns estudiosos dizem que não adianta nada a gente ficar indo para as ruas com faixa na mão pedindo paz, que isso vai resolver muito pouco com relação ao que a gente precisa fazer efetivamente para combater isso, para pedir menos corrupção, para pedir mais investimento, para pedir um mundo, um Brasil diferente. Regiane, você quer ver uma coisa? Vamos analisar pelo que até complementando o que a doutora acabou de dizer. Eu acho que os maiores, e penso, não é um achismo, não, na verdade é um pensamento. Eu penso que os maiores responsáveis por esse avanço da criminalidade, sem dúvida nenhuma, são os políticos. Porque são os que mais matam. Porque eles matam em massa, eles matam em cadeia. 100%. Me diz uma coisa, quem é que não conhece? Nós temos quase 10 milhões na cidade de São Paulo, que são o que compõe a sociedade paulistana. Tá? Quem é que não conhece a Cracolândia? Cracolândia é o endereço da droga. Todo mundo sabe onde é que é. Quem não sabe, mas pelo menos sabe que existe uma rua chamada Cracolândia. E aí se discute depois a legalização da droga, sendo que lá já está legalizado praticamente. E que não é um problema, efetivamente de polícia. Ali é um problema, é um problema de saúde pública. Ali é um problema. Não adianta você colocar um pelotão do lado de cá e um pelotão do lado de lá. Ou seja, tentar. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão dispersar. Isso foi feito há pouco tempo atrás. E vão produzir novas violências. Sem dúvida. Né? Então, se você pegar, eu estou falando aqui a Cracolândia, mas nós temos outros endereços da droga. Né? Então, o que acontece? Me assusta até, de repente, um candidato levantar uma bandeira, um político, alguém que está investido na função pública, ou tem pretensão de ir para a função pública, levantar uma bandeira. Não é a questão da maconha, que é uma droga com menor potencial ofensivo, mas é droga. Esse que é o grande problema. O estímulo, ele é genérico. É a mesma coisa de você comprar um remédio genérico. Você vai comprar um remédio genérico. Então, isso me assusta um pouco. Não que eu acho que cada um faz o que quiser da vida. Eu acho que tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser da vida. Mas o que não pode é o poder público estimular. O que não pode é o poder público ser omisso. O que não pode é o poder público efetivamente contribuir. E é ele que é o dono da chave do cofre. É ele que tem que fazer a prevenção. E o fato de a gente não acreditar nos políticos mais também gera tudo isso, porque aonde a gente deveria depositar toda a nossa confiança maior, que é o quê? O nosso voto.
O voto de confiança que a gente dá de que as coisas vão mudar no futuro e nada muda. Começou o horário eleitoral, agora muita gente fala que começou o momento da gente se divertir e tudo mais, com a questão dos vereadores que começam aí com uma questão de humor e tudo mais. Não é para ser assim. Regiane, tem um dos... Eu falei a respeito das metas que vão ser apresentadas do milênio pela ONU, pelas Nações Unidas. Nós temos um caso, eu vou dar nome. Eu vou dar nome. Nós temos a universidade, o professor Edmundo Oliveira, que é um referencial em criminologia e vitimologia. Ele apresentou em 2010, na revisão das regras mínimas de cumprimento de pena das Nações Unidas, que foi inclusive no Brasil e teve uma reunião na Bahia, de 2010, foi apresentado a criação de uma universidade mundial de segurança e desenvolvimento social das Nações Unidas. Seria a terceira universidade da ONU. A primeira de células-tronco, que fica no Japão, rica, muito dinheiro, muito investimento. A outra é a Universidade da Paz, que fica aqui na Costa Rica, né, que trata só da questão de paz, e a Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social, que estão atrelados. Não dá para falar de você segurança, que estão chamando de segurança humana. Tá? Segurança humana envolve tudo, inclusive segurança pública. E aí, num discurso do Dr. Peluso, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar, felizmente, agora em setembro, no discurso de posse dele, e eu falo isso abertamente, ele foi discurso de posse que ele ia defender a criação da universidade com sede no Brasil, porque a ideia foi do Brasil. Foi do Brasil a ideia e, portanto, tinha que ficar no Brasil. Pois ele encerrou a presidência dele e ele não escreveu um parágrafo sequer a respeito da Universidade Mundial. Seria a primeira sede de um organismo mundial aqui na América Latina, no Brasil. O Brasil é o terceiro país, o Brasil, ou São Paulo, é a maior cidade da América Latina e a terceira cidade do mundo. Então, o que acontece? Um presidente que dentro da escala de hierarquia é o terceiro homem da nação, não apresenta um projeto para a ONU para poder instituir a Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social. Então, por aí, quando eu falo para você, a responsabilidade é do poder público, são eles que têm que fazer, não somos nós fazemos a nossa parte, entendeu? Tem uma pergunta, na verdade um comentário que chegou aqui do Edson Alves, que está participando com a gente, vários e-mails estão chegando, mas vamos colocar um aqui em pauta para a gente concluir esse assunto, que não tem fim. Na verdade, a gente poderia ficar o programa todo conversando, porque muitos são os aspectos dessa banalização que a gente poderia pautar aqui, né? Olá, bom dia a todos. Regiane, está ocorrendo uma inversão de valores e a sociedade em si não se preocupa, não se espanta. A pessoa se choca quando isso acontece com ela diretamente. Eu até entendo o que ele está colocando aqui, porque quando a gente vê uma notícia de enfim, de um crime bárbaro muitas vezes e ele não aconteceu diretamente com a gente, com nenhuma pessoa da nossa família, fica uma sensação de ufa, escapei dessa vez, né? E aí a gente até agradece por não ter sido a vítima ou a bola da vez, mas isso está acontecendo com uma frequência cada vez maior e isso justamente o que preocupa e o que espanta. Vamos fazer as conclusões finais a respeito disso e como é que a gente poderia fazer para não deixar isso virar uma coisa normal, porque quando a gente fala em banalização dos crimes e das situações corriqueiras, a gente fica encontrando formas de tentar sobreviver nesse meio, né? Por exemplo, estão roubando muito bolsa em carro, a gente vai lá, protege o vidro, blinda o carro, não sei quem pode, né, claro, ou a gente não vacila mais, anda com duas bolsas, uma embaixo do banco, uma vazia aqui, para ir no restaurante à noite, a gente precisa ir com a bolsa do ladrão e a nossa bolsa guardada, enfim, umas loucuras, umas paranoias que estão entrando na cabeça da gente cada vez mais, e a gente vive com uma sensação de medo constante. Como é que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação, já que o poder público tem muito pouca vontade de resolver, pelo menos no momento? Então, mas aí é um medo que paralisa o sujeito e cristaliza e não enfrenta e transforma a violência num processo de aprendizado daquilo que foi vivido, né? Agora, por exemplo, o poder público, ele é feito, quem elege somos nós, e a política pública ela é construída também pelos atores sociais, por nós. Temos o Brasil, né, enfim, uma instância democrática que permite a ocupação de vários conselhos onde a política pública é pensada, tem conselho de saúde, tem conselho de educação, tem conselho de assistência, e a sociedade não se ocupa isso, são sempre os mesmos atores que estão ali pensando a política e enfrentando o governo e pensando projetos de
mudança dessa situação da violência. Acho que isso é um processo de implicação e de corresponsabilização. Olha, eu penso o seguinte, você falou em blindagem de carro. Nós estamos nos jardins. Nos jardins não ocorre crime de homicídio. Sabe por quê? Porque o crime de homicídio ocorre na periferia. Sim. São eles que estão lá desprovidos de qualquer coisa, porque nós temos uma capacidade ainda de se defender. O problema é a sociedade mais pobre dessa cidade, desse país, que não tem a menor possibilidade de defesa. Hoje o bandido não escolhe. Estão roubando todo mundo, não é só mas o os rico. crimes violentos... Aqui se pratica crime de roubo. Se pratica esse tipo de crime. É o perfil dos jardins. Agora, na periferia, é o crime de homicídio que está acontecendo. É o tráfico de entorpecente. São os crimes mais... São os crimes, da família, né? Os crimes mais graves estão acontecendo na periferia. E eles, que não tem como se defender dessa situação. Então, quando você diz, o poder público tem que assumir definitivamente a sua responsabilidade. O Estado de São Paulo gasta quase 15 bilhões com segurança pública. E não pode falar só que é o Estado de São Paulo. Você tem que falar que cada cidade, são 600 e poucas cidades, 600 e poucos prefeitos no Estado de São Paulo. Nós estamos falando do Estado de São Paulo. Sim. Cada prefeito tem que assumir a sua responsabilidade. Segurança pública não é só polícia. Segurança pública também. Você vê agora a atual guarda municipal com 6 mil homens. Está completamente fragmentadas, desarticuladas, sem recursos, sem absolutamente nada. Culpa de quem? É de quem comanda a cidade. Então eu acho que eu concordo que a sociedade tem a sua parcela, mas sobretudo o poder público efetivamente tem que assumir a sua responsabilidade. E nós temos agora uma grande oportunidade de fazer a escolha, né? Que são as eleições que estão chegando. Então fica aqui a dica para que as pessoas façam isso da forma mais consciente possível. Não é porque o vizinho vai votar em fulano que você também vai atrás disso. Forme a sua opinião, se informe a respeito do que está sendo colocado ali em pauta pelos propostos, pelos candidatos, porque isso é de grande importância. E depois, não é só votar e esquecer, é cobrar. Claro. É fazer o nosso papel monitorar, de né? monitorar justamente o trabalho que vai ser feito nos próximos 4 anos. Agradeço demais a participação e a presença de vocês. Obrigado. Fica aberto o convite para que a gente volte a falar não só sobre esse assunto, mas também sobre outros assuntos de grande importância aí para a sociedade. Muito obrigada, então, doutor Eduardo Leite, que é advogado, criminólogo e também vitimólogo, e a doutora Gabriela Granco, que é advogada em pesquisa social e docente do curso de graduação em psicologia do Centro Universitário São Camilo. Vou deixar um site para contato, www.sancamilo-sp.br. Muito obrigada a vocês. Até uma próxima. Ótimo dia, viu? Bom dia.